Boa tarde, pessoal. A gente vai falar sobre sistemas elétricos de potência híbrida. Eu vou dar uma introdução aqui. A definição de um sistema de potência híbrida é um sistema de potência que atua com a geração de eletricidade a partir de duas fontes diferentes. Por exemplo, ela pode vir de geração a partir da energia solar ou então de turbinas aerogeradores, os dois juntos. Tem diversos tipos que eu vou apresentar daqui a pouco também. Essas fontes normalmente são de origem renovável. Qual o objetivo dessa utilização de geração de energia híbrida? Maior flexibilidade na hora da geração, porque a gente sabe que as fontes de energia renovável, todas elas têm algum problema na hora da geração. Por exemplo, a fotovoltaica, a gente depende da energia solar, então à noite a gente não consegue geração de energia. Os aerogeradores, eles precisam do vento, então em períodos do ano que a gente tem pouco vento, a gente consegue menos energia. Então a gente mesclando dois tipos de geração de energia diferentes, a gente consegue aumentar a confiança na geração, né? A confiança no sistema e na usina em si, e acaba com isso a gente consegue aumentar os lucros da usina. Boa tarde, meu nome é João Marcos. Eu vou falar um pouquinho também, junto com o Eric, sobre esses sistemas híbridos, né? E, bom, a minha ideia no começo aqui, falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né, de transição energética, já que as fontes, como o Eric falou bem, as fontes de energia estão mudando, né? No começo não, mas assim, há alguns anos atrás a gente tinha mais fontes vindas do movimento das turbinas a partir da água, né, hidrelétricas e tudo mais, mas com o avanço, né, das renováveis, existem alguns problemas. As renováveis, no caso, não tem uma matéria-prima, quer dizer, tem uma matéria-prima, mas essa matéria-prima não é paga, né, diretamente. O solo e prever o momento que a gente vai ter o sol e o vento, gerando, né, insegurança e instabilidade no sistema. Aqui eu trouxe alguns tipos de sistemas híbridos. Então a gente tem o eólico e diesel, que são a energia gerada a partir de usinas que geram da energia eólica, né? E com diesel, e aí a gente tem todos os outros tipos que seguem esse mesmo padrão. A gente vai gerar a energia a partir de duas fontes diferentes. Então, fotovoltaico e diesel, hidrelétrico e fotovoltaico, eólico e fotovoltaico, que é a que mais tem, a mais famosa e a que é mais utilizada. Fotovoltaica, eólico e diesel, que é usando três fontes diferentes. O último ponto que eu trouxe, que é de solar, eólica e armazenamento de bateria. Aqui a gente trouxe falando mais um pouco do eólico e fotovoltaico, porque é de fato que é mais utilizado. Então, obviamente, ele inclui módulos fotovoltaicos e turbinas eólicas, né, para fazer essa mescla das duas fontes. E com isso a gente consegue compensar as variações naturais. Então, pelo que eu expliquei, à noite a gente consegue usar mais a energia, a gente consegue gerar energia com vento, né? Não a partir dos módulos fotovoltaicos. Em períodos em que a gente tem pouco vento, a gente não consegue gerar a partir dos aerogeradores, mas a gente consegue gerar energia solar. E isso aí acaba gerando mais estabilidade e confiança. Bom, eu fui estagiário, né, da IPE durante 1 ano e 10 meses e participei de um trabalho que
que ainda não foi publicado, mas eu posso falar um pouco que eu participei fazendo pesquisas e analisando dados sobre as incertezas e perdas em parques eólicos e fotovoltaicos. E sobre as incertezas, existem a minha ideia nesse trabalho é falar um pouco sobre as incertezas eólicas, que, no caso, incerteza de medição dos próprios dados, né, que se tem da velocidade de vento, os efeitos, né, também de sombreamento, porque, por exemplo, se você tem dois parques eólicos, né, um ao lado do outro, a velocidade do vento que vai chegar no segundo já não é mais a velocidade do vento que chegou no primeiro, porque houve turbulência. E sobre os painéis fotovoltaicos, os painéis, e também o mesmo tipo de efeito de sombreamento, só que dessa vez de fato é uma sombra com outros módulos, ou então nas cidades, no prédio, fazendo sombra. Então, esse tipo de projeto tem que ser muito bem estudado e tem essa questão que não é tão previsível assim. E, justamente, unindo essas duas coisas, se faz necessário um sistema híbrido, porque se um falhar, existe uma outra fonte. Esse sistema também é muito usado para regiões isoladas. Aqui a gente trouxe alguns benefícios desse tipo de sistema, né? Então, redução de imprevisibilidade. A gente sabe que esses sistemas eles são imprevisíveis, então quando algum falhar, a gente consegue usar a energia gerada pelo outro. A gente consegue também uma utilização mais eficiente dos recursos naturais, porque quando o vento, por exemplo, ele não estiver gerando energia suficiente, a gente consegue usar a energia gerada do sol. Então, isso acaba meio que incentivando o uso de energias renováveis, né? A gente consegue meio que mitigar um pouco dos problemas apresentados por cada uma delas. E isso acaba aumentando também a eficiência operacional do sistema, da usina. Bem, existe também publicações da própria empresa de pesquisa energética algum tipo de experiências, né, de outros países de sistemas híbridos. Né? Aí na Índia, a meta era atingir 175 gigawatts de energias renováveis, sendo 100 gigawatts de fotovoltaico e 60 gigawatts de eólica. E a estratégia de geração híbrida foi colocada principalmente como uma maneira de mitigar os problemas, com a pequena disponibilidade de terrenos com recursos eólicos e solares favoráveis e infraestrutura adequada de conexão. Não só na Índia, mas também, pode passar, como nos Estados Unidos e na China também, que a gente vai ver. Então, existe, de acordo com a entrada, né, cada vez mais forte dos projetos renováveis, esse tipo de solução. Há registros nos Estados Unidos, né, nos quais foram construídas usinas eólicas e fotovoltaicas adjacentes entre si, beneficiando-se das sinergias de operação, como os projetos California Pacific Wind, de 140 megawatts, Oasis Wind, de 60 megawatts, e Catarina Solar, de 143 megawatts, da empresa EDF. E também na China, que em 2012 a empresa State Grid, em parceria com a BYD, colocou em operação um projeto híbrido demonstrativo na cidade de Hebei, incluindo 100 megawatts de energia eólica, 40 megawatts de fotovoltaica e 300 megawatts-hora de baterias de íon lítio. Como a gente falou também, as baterias são uma solução para isso. Essa fonte da onde a gente tirou, né, tá lá nas nossas referências.
Aqui eu trouxe 2 pontos sobre a regulamentação, que normalmente a nível internacional é requerido. Então, eu trouxe aqui, solicito, né, um marco regulatório, começando com uma definição das diferentes instalações de geração híbrida, e o outro ponto é a padronização dos requisitos de conexão à rede, medição e procedimentos de rastreabilidade da energia renovável. Aqui eu trouxe um slide falando da geração híbrida no Brasil, como é que está o andamento, né? Bom, a ANEEL, ela aprovou em novembro de 2021 a regulamentação para as usinas híbridas. Então, isso foi um passo interessante para o avanço desse tipo de usina aqui no Brasil. E o Ceará, ele recebeu o primeiro parque desse tipo de usina híbrida, né? No caso, foi solar e eólica, em julho desse ano, de 2023. Aqui eu trouxe um slide para falar sobre os principais desafios que esse tipo de usina ela vai acabar passando, né? Então, integração e controle de diferentes fontes. O fato da gente trabalhar com 2 fontes diferentes, ele acaba requerindo que a gente tenha sistemas de controle bastante avançados para otimizar a produção, né? Os custos iniciais, que para esse tipo de usina eles são bem elevados, então o investimento ele acaba demorando um pouco para ter o retorno, né? E as barreiras regulatórias e políticas, porque, como a gente falou, esse tipo de usina, esse tipo de geração, ele é recente. Então, a regulação ainda não está muito avançada, e que isso pode acabar gerando problema na área da criação desse tipo de... Então, para a gente concluir o trabalho, o principal objetivo era justamente trazer esse tipo de sistema, falando sobre a transição energética, fazendo uma abordagem inovadora para enfrentar os desafios da transição energética, falando também sobre a questão da eficiência operacional, reduzindo a dependência de uma única fonte e aumentando a estabilidade na geração da energia, né? E falando também sobre a questão dos sistemas que podem ser isolados dependendo desse tipo de matriz energética. Aí no último slide tem as fontes, então a gente tirou os sites, os cadernos e notas que a gente tirou da EPE e os outros sites que a gente viu para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Esse negócio do parque híbrido, eu não, é novo a aprovação, agora é antigo isso.